Um tempo atrás, Deus me deu um sonho. Nesse sonho, eu estava na rua e tinha várias pessoas. Tipo assim, ali tinha duas pessoas, ali tinha uma, ali tinha três. E aí, o Espírito Santo me conduziu e falava bem assim: tá vendo aquilo ali? Aqui era um casal discutindo. Isso não passará. Tá vendo aquilo ali? Era uma pessoa mentindo. Isso não passará. Tá vendo isso aqui? Era um grupinho de pessoas é, julgando, fazendo essas coisas. E ele falou: Isso não passará. Eram várias situações assim, né? E ele ia mostrando: Isso não passará. Tá vendo isso? Isso não passará. E quando eu acordei, eu fiquei assim, assim. E eu fiquei pensando o quanto que Deus é. Ele é muito claro. A palavra de Deus é muito clara. E nós erramos muito em querer dar o nosso jeitinho. Tipo assim, ah não, isso aqui não é errado não. Ai, uma discussão dentro de casa não é errada. Somos um casal, temos que discutir. Ai, julgar. O que é julgar? Muitas pessoas acham que nem sabem o que é julgar, né? Ai, não tô julgando, só tô comentando. Ai, eu não tô mentindo, só omiti. Ah, não tô mentindo, só dei uma desculpa, entendeu? E eu fiquei muito confrontada com esse sonho. Foi assim, um sonho de exortação. Foi, foi muito bom. Mas hoje eu quero ficar com a mentira. Hoje eu vou falar sobre a mentira. A mentira está muito normalizada no meio cristão. Os cristãos estão mentindo demais. É, esses dias eu estava vendo um vídeo, né, de um pastor falando que ele é, acho que ele é angolano. Ele falou assim que quando ele chegou no Brasil ele ficou assustado porque tem muita gente mentindo dentro da igreja. E a desculpa, sabe qual que é? Ah, é o jeitinho brasileiro. Que o brasileiro sempre tem um jeitinho, né? Vou dar um jeitinho aqui, vou dar um jeitinho ali, tudo é um jeitinho. O brasileiro tem um jeitinho para qualquer coisa, principalmente para dar desculpa. E desculpa, mentira. Um exemplo. Você marcou algo com alguém. Chegou no dia, você está desanimado, você não quer mais ir. E aí você fala: Ah, fulano, não vou conseguir mais porque eu vou ter que fazer isso, isso e isso. Vou ter que resolver tal coisa. Vou ter que ir sair com alguém para resolver isso aqui lá. Mas você não vai porque você está mentindo. Você só está dando uma desculpa para essa pessoa em vez de usar sim, sim, não, não. Na palavra de Deus, ele diz: o nosso vocabulário é sim, sim, não, não. Não existe mais. Não tem um mais. É sim, sim, não, não. Olha, você vai lá comigo? Não. Podemos marcar outro dia? É sim, sim, não, não. Não existe desculpa. A partir do momento que você acrescenta, você está mentindo. Justamente para não ficar feio, né? E hoje em dia muitas pessoas têm muita dificuldade em dizer não. As pessoas preferem dar desculpas, preferem ficar inventando uma desculpa, preferem ficar arrumando um jeitinho, né, de dizer que não vai dar. Ah, não vai dar porque isso, não vai dar por causa de A, por causa de B. E ficam mentindo. A palavra de Deus, eu vou ler aqui um versículo para vocês, muito claro, muitíssimo claro. Está em João 8:44. Deixa eu abrir aqui, peraí. João 8:44, aham. E diz assim: Vós sois do diabo, porque é vosso pai, e quereis satisfazê-lo. A minha versão era um pouquinho mais, né? Eu gosto assim, que me confronta a estudar mais, a pesquisar as palavras. E pronto, vamos lá. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, como diz aqui, né? Vós sois do diabo que é vosso pai, quereis satisfazer ele. E está falando muito claro quem é o pai da mentira. E às vezes
nós cristãos estamos tão assim acostumados a ouvir tantas pregações sobre, ou né, tantas ministrações sobre isso e tomar como normal, como clichê, algo do tipo. É tipo a volta de Jesus. As pessoas falam tanto que as pessoas, algumas já tomam, é clichê, falam, Jesus está voltando todo dia. Tipo isso, né? E a Bíblia é muito clara quando diz que Satanás é o pai da mentira. É muito clara. Se você mente, você é filho de quem? A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Mentira não está no caráter de Cristo. Não tem um versículo que fala que Jesus mentiu. Sangue de Cristo tem poder, está repreendido. Que loucura é essa? Eu não vejo uma passagem da Bíblia que mostra que Jesus deu um jeitinho, deu uma desculpinha. Que isso? Essa ensina ou não? Na Bíblia não fala que Jesus mente. Na Bíblia diz que mentiroso é o diabo e o pai da mentira é o diabo. O pai da mentira é Satanás. Não existe crente mentir. Vou te contar uma repreensão que Deus me deu um tempo atrás. Eu fui colocar minha filha para dormir e eu tava tentando adaptar ela para ela conseguir dormir sozinha, né? Sem que eu fique lá com ela. Então, eu coloco ela lá, coloco a musiquinha, né, para dormir sozinha. E nesse dia ela tava um pouquinho assim enjoadinha, né? Tipo assim, chatinha. E não queria deixar eu sair. E eu falei: "Não, fica aí que mamãe vai no banheiro rapidinho". Só que eu não ia no banheiro. Na hora que eu falei isso, veio uma voz muito firme na minha mente: "Não minta para tua filha". Nossa, isso me deu uma vergonha. Constrange. É por isso que eu falo, a palavra de Deus constrange. Deus, ele constrange. Deus, ele te afronta. Deus, ele te traz, ele te tira de um lugar para você renunciar coisas, te tira de um conforto, né? Te tira do ego, ele te destrói o teu ego, destrói o teu orgulho, ele te confronta, ele faz você renunciar. E é por isso que eu falo que tem que ter muito cuidado com o tipo de pregação que você está ouvindo, porque se a pregação que você ouve não te confronta, não te leva ao arrependimento, entendeu? Vou ficar por aqui. Vamos vigiar o que você está ouvindo na igreja, tá? E aí, quando eu falei isso, né, veio uma voz muito firme na minha cabeça e falou: "Não minta para tua filha". Na hora eu voltei: "Olha, filha, não vou no banheiro, não". Antes eu pedi perdão, né? Eu falei: "Ai, pai, me perdoa". E falei: não, filha, não vou no banheiro, não. Mas a Zaira vai ficar aqui, ela vai conseguir, porque ela é corajosa, ela é forte, e eu fico conversando com ela, né? E para ver o nível de quando você se separa e coloca para Deus e dá liberdade para que Deus te transforme e te pronto, te corrige, te exorte, para você ver o quão ele vai puxar a tua orelha até na coisinha assim que a gente acha que nem é mentira. É muito da desculpinha pro filho, né? O filho pede uma coisa, amanhã a gente compra. Você vai comprar? Se você não vai comprar, por que você tá falando? Você tá mentindo? Tá mentindo pro teu filho? Entendeu? Isso é muito forte. Nossa, quando Deus ministrou isso no meu coração, eu fiquei assim, envergonhada. Envergonhada. E até hoje eu luto todos os dias contra a mentira, porque nós às vezes damos muitas desculpinhas mesmo. Só que é mentira. E a Bíblia é muito clara quando fala quem é o pai da mentira. Na Bíblia diz que quando nascemos de Cristo, nova criatura é. Nova criatura. O nosso homem velho fica para trás. Somos um homem novo, somos uma nova criatura. São costumes novos, são linguajar novos, são posturas novas. Nada do que fazíamos antes, quando éramos inimigos de Deus, porque quando estamos no mundo somos inimigos de Deus, né? Nada do que fazíamos antes, temos que continuar no nosso presente, né? Na Bíblia diz que em Cristo, ai meu Pai, sangue de Cristo, eu repreendo agora todo atrapalho em nome de Jesus. A Bíblia diz que quando nascemos de novo, né? Nascemos para Cristo, morremos para o mundo, nova criatura somos, ou seja, o nosso velho homem não tem que estar presente. Nós somos nova criatura. Somos Temos novos costumes, temos novos linguajar, temos nova postura, nova conduta, é tudo novo. Nada do que fazíamos antes temos que levar para o nosso agora, entende? Então, temos que vigiar muito essa questão da mentira, porque a gente mente o dia todo. E se você não percebe,
Às vezes tem pessoas que são tão acostumadas, mas tão acostumadas em mentir, que nem percebe que está mentindo. Essa é a verdade. E tem as pessoas que mentem tão bem, de uma forma tão, digamos que profissional, que toma aquilo como verdade na tua vida. Gente, mais uma vez eu vou repetir, a Bíblia é muito clara quando diz quem é o pai da mentira. Muitas pessoas, às vezes, lêem um versículo e não toma para si, não toma aquela verdade, aquela clareza, aquela exortação de Cristo, não toma, acha que é só um versículo, acha que é só outra coisa. Muitas pessoas leem a Bíblia como se fosse um livro de historinhas. Gente, isso é real, é real. Muitas pessoas leem a Bíblia como se fosse um livro de historinhas que, deixa eu ver aqui qual é a próxima história, que está contando o que aconteceu aqui. São pessoas reais, que viveram experiências reais aqui nessa terra. É tudo real. A Bíblia é o melhor, vamos dizer assim, manual para a nossa vida hoje, entende? Então você tem que levar ela ao pé da letra sim, praticar ao pé da letra sim, porque se está ali é porque esse é o caráter que nós temos que ter o caráter de Cristo, temos que lutar, temos que ser diferente. Se tem pessoas que fazem isso ao seu redor, seja diferente, não faça, entende? Tem muitas pessoas que se misturam muito, mesmo no meio cristão, estou falando, se misturam muito nas rodinhas de amigo, né? Não faça isso, seja separado, seja diferente. Eu repreendo agora, Pai, toda a cela do inimigo, meu Deus. Em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. Satanás, eu te calo agora, em nome de Jesus. Você não vai me atrapalhar. Você não vai me atrapalhar. Eu te repreendo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cale-se agora, em nome de Jesus. Amém. Nem lembro onde eu estava. Sangue de Cristo tem poder. Tá achando que gravar vídeo falando de Deus é fácil? O inimigo tá querendo muito, né? Que as pessoas falem de Deus. Nossa, olha, tá achando que vai me calar. Vai me calar, não. Vamos lá, continuando. Tenha prazer em ter o caráter de Cristo. Tenha prazer em mostrar para o mundo, não, essa mesa eu não me sento. Vou me levantar. Dessa conversa eu não participo. Vou me retirar. Tenha prazer mesmo que as pessoas debochem de ti. E isso atrai perseguidores, tá? Mesmo que as pessoas, a Bíblia diz, por causa do meu nome te odiarão, tá? Tenha prazer de mostrar que o seu caráter é diferente. Tenha prazer de honrar o nome de Deus. Tenha prazer de honrar o nome de Cristo. O Senhor tem toda a liberdade aqui, Pai. O Senhor tem toda a liberdade aqui, meu Deus. Para finalizar, deixa eu te contar uma coisa. Eu tava na igreja, saí da igreja e vim pra cá. E esse sexta, sábado e domingo tá tendo um programa de avivamento ali na igreja, né? E o culto hoje foi assim maravilhoso. Assim, o céu desceu ali, foi maravilhoso. Oramos muito, 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 muito. E hoje, quando duas pessoas diferentes ministraram, e as duas pessoas que ministraram, tudo que elas falaram, tudo, foi assim, exatamente sobre as coisas que eu tenho falado nos vídeos aqui. Exatamente. Desde o primeiro vídeo que eu postei com meu marido até esse que eu estou gravando agora, até o de ontem que eu postei ontem, no caso, sobre opressão espiritual, tudo que que eu falei no vídeo foi falado hoje e eu fiquei assim, na hora que eu percebi aquilo, eu tive uma visão como em fumaça, né? Quem já teve vai entender. Eu vi, ó, a praia, ela é reta, correto? E a onda, né, aquelas ondas bem grandes, vamos imaginar a onda de tsunami, que é muito, muito alta. As ondas, ela vem assim, né, reta, né, certinha. A visão que eu tive é que era um círculo, né? E a onda, ui, tô até arrepiando. E a onda muito, muito alta, né, como falei, como se fosse um tsunami, a onda muito alta, muito. A onda era muito alta. Em círculo, fechado, tá?
E ela ia assim, olha, sabe a voltinha que ela faz, né? Ela ia assim, só que ela, o círculo, ele ia se fechando, entende? E no meio tinha uma multidão. No meio tinha muitas pessoas. E aquilo ali Deus mostrou que é a onda do avivamento, né? Muitas pessoas acham que avivamento é, vamos supor, um culto de louvor, que todo mundo tá ali pulando, né? E tá ali adorando. Isso não é avivamento. Muitas pessoas acham que avivamento é o que se sente, é a emoção, é a euforia dentro da igreja, é quando, né? Isso não é avivamento é transformação. Avivamento é transformação. E quando eu vi as pessoas ali hoje falando as mesmas coisas que eu falei, eu vi nitidamente o quanto Deus tá falando através daqueles que se colocam à disposição dele, porque assim, Deus ele não precisa da gente, tá? Ele não precisa de mim para estar falando dele. Acha? Quem sou eu? Deus não precisa de mim, mas eu quero ter o privilégio de participar do que ele está fazendo. E é por isso que eu me coloco como instrumento na mão dele. Entendeu? É uma grande diferença. Ele não precisa de ninguém. Ele precisa de ninguém. Mas somos nós que temos o privilégio de participar do que ele está fazendo. E eu vi nitidamente ali o quanto ele está falando a mesma coisa em bocas diferentes, ou seja, somos todos um membro de um corpo, entende? E ele usa cada pessoa para falar do seu jeitinho, porém a mesma coisa. Só que cada um fala do seu jeito, com a sua personalidade, entendeu? Com a sua forma de ser. E caramba, isso ficou muito nítido hoje, eu fiquei uau! Deus grandão, Deus é muito maravilhoso, extraordinário é o Senhor, meu Deus. Então, se coloca à disposição de Deus, porque assim, o círculo tá fechando. E nem historinha nem clichê, não, tô te falando. O círculo está fechando. Se coloca à disposição de Deus, deixa ele te usar como um instrumento, como uma ponte, em nome de Jesus. Não seja mais um em nome de Jesus. Não se permita ser mais um. Fala, Pai, eis-me aqui, Pai. Pai, eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo, Senhor. Me exorta, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu te dou a liberdade para me transformar em nome de Jesus. Eu sei que vai doer, Pai, mas eu vou persistir, porque vai doer, mas você tem que persistir. Seja forte, seja corajoso em nome de Jesus, tá bem? Então, oremos. Esse vídeo foi um pouquinho não, foi assim, foi bem dificilzinho para gravar esse vídeo hoje. Nossa, foi. Hoje foi, mas eu não vou parar, não vai me calar. Amém? Vamos orar em prol disso. Oremos. Senhor Deus, Pai eterno, santificado seja o teu nome. Pai, em nome de Jesus, Pai, coloca no coração dessas pessoas, Senhor, a vontade de fazer aquilo que o Senhor quer que elas façam. Queima em seus corações, Pai, a vontade de fazer aquilo que o Senhor quer que elas façam, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, levanta, Pai, os amigos do seu coração, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Pai, tira toda a escama, Pai, nos olhos de quem está me ouvindo, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que a sua voz, Pai, possa ecoar no coração delas, Senhor. Que elas entendam, Pai, que o Senhor não precisa delas, Pai, mas que elas podem, Pai, ser um instrumento nas suas mãos no tempo de hoje. Nós sabemos como está o mundo hoje, Pai. Nós sabemos, Pai, que esse mundo já é do maligno, Senhor. Nós sabemos, Pai, mas assim como diz na tua palavra, o Senhor se entregou na cruz, Pai. O Senhor se sacrificou, meu Deus, para acabar com a obra do inimigo, Pai. E o Senhor só precisa de um posicionado, meu Deus, para ser um instrumento de guerra em tuas mãos, meu Deus. Então, em nome de Jesus, Pai, que essa pessoa, Pai, possa se sentir agora tocado, Pai. Em nome de Jesus, Pai, traz clareza espiritual, traz clareza mental, em nome de Jesus, Senhor. Traz clareza, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Toque, Pai, o íntimo, Pai. Toque o íntimo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Olha, esse vídeo de hoje foi bem complicado gravar. Eu vou deixar uma. Eu não sei se vai sair o áudio, porque eu acho que eu abaixei o microfone. Mas eu vou deixar umas partes aqui para vocês verem o quanto que eu lutei nesse vídeo hoje. É por isso que ele ficou com muito corte. Mas é isso, gente.
Beijo. Todos os dias se corrigem. Quando vocês perceberem que vocês deu uma desculpinha, que vocês mentiram, volta atrás. Não é vergonha, isso não é vergonhoso. Vergonhoso é você ser filho do diabo. É você ser a imagem e semelhança do diabo. Porque né, na Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Não queira ser a imagem e semelhança do diabo, ok? Então, luta todos os dias, não minta, não faça outras coisas, também não é só isso, né? É sobre todas as outras coisas que você tem que se corrigir todos os dias. Fez algo, volta no mesmo tempo. Primeiramente, pai, me perdoa, volta lá e conserta, tá bem? Beijo e até mais.